1 João capítulo 3, de 11 a 24, queria inicialmente lembrá-los sobre o que nós falamos na semana passada, tratando dos versos de 7 a 10 do capítulo 3, e nós tiramos 3 lições. Primeira é que devemos estar atentos à influência maligna no mundo. O texto diz que o diabo vem operando, trabalhando desde o princípio. Nós aprendemos essa lição. A segunda lição, que devemos cumprir a nossa missão, sabendo que Jesus se manifestou para desfazer a escravidão, trazida pelo pecado. Então cumprimos a nossa missão porque nós temos o remédio. O mundo está procurando um remédio para a Covid-19, e o remédio para sanar a aflição espiritual é Jesus. Nós temos essa notícia, a boa notícia. E aprendemos também que devemos nos lembrar que existe uma clara diferença entre os filhos de Deus e os filhos do maligno, do diabo. O texto nos disse isso. Foi o que nós tratamos na semana passada. Hoje, 1 João capítulo 3, nós vamos ler agora de 11 a 15, vai ser projetado o texto, diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, diz ele, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Amém. Depois nós vamos ler até o final. Você que está me ouvindo hoje, talvez pela primeira vez nessa carta, eu quero colocar você dentro do contexto dessa carta. João escreve no final do século, do primeiro século, uma carta aos irmãos da região da Ásia, que estavam sofrendo com um ensino errado sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus. Eles diziam que Jesus não era Deus. Eles diziam que Jesus era apenas um homem. Eles diziam que Jesus teve uma capacitação, uma espécie de manifestação angelical no batismo, e que antes de morrer na cruz, essa manifestação que veio sobre ele no batismo, o deixou. Então, se isso fosse verdade, a cruz não traria a solução que foi a proposta de Deus, a cruz abrindo um caminho, Jesus pagando o preço por nós, então comprometia toda a estrutura da salvação. Esse grupo, ele se desenvolveu no segundo século, foi chamado de gnosticismo. Então, nesse contexto de João, nós podemos chamar que eram falsos mestres pré-gnósticos. O gnosticismo é uma palavra que significa conhecimento. Eles diziam que possuíam verdadeiro conhecimento. Então imaginem bem, nesse momento no final do século, quando o evangelho já estava estruturado na mensagem apostólica, um grupo vem e diz que tem uma outra espécie de mensagem, então era comprometedor e uma ameaça ao verdadeiro evangelho. É esse contexto que João está encarando aqui, escrevendo essa carta, tentando orientar os irmãos ali. Então voltemos ao verso 11. Verso 11 diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Por que João fala que essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio? Justamente porque há uma mensagem já colocada pelos apóstolos, por Jesus. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Porque aquele grupo, aqueles falsos mestres, diziam que possuíam uma mensagem nova. Portanto, uma mensagem modificada. O próprio apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Gálatas, se alguém vir trazer um ensino diferente do evangelho, seja considerado maldito. João então está dizendo, olha, a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, essa é a mensagem, que nos amemos uns aos outros. Então, João está falando aos irmãos dessa forma, para lembrá-los de que a mensagem continuava naquele momento a mesma, como continua a mesma. Essa mensagem do evangelho não sofreu nenhuma alteração.
Mas aquele grupo herético, eles estavam trazendo uma novidade que, na verdade, contrariava o evangelho, e não era o evangelho de Deus. O evangelho não muda, é a boa notícia. O texto prossegue no verso 12, e aí então João traz uma ilustração do Antigo Testamento. Ele diz assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então João agora, ele está citando o episódio negativo de Gênesis capítulo 4, você que já leu essa história, conhece essa história, é uma história que sai do ambiente religioso, inclusive comum, evangélico, todo mundo sabe que Caim matou Abel, não é? E ele ilustra essa passagem dizendo que não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, que matou seu irmão. E ele traz uma pergunta: por que matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então, o que João está dizendo aqui é que o amor que devemos demonstrar para com os nossos irmãos deve ser diferente desse exemplo triste do passado, que foi esse primeiro assassinato, né? Caim mata Abel, movido por sentimentos negativos. O texto diz que ele pertencia ao maligno. Então, na verdade, João quer fazer uma comparação com os falsos mestres. Não sejamos como Caim. Os nossos sentimentos são outros. E ele está denunciando também a todo tempo aqueles falsos mestres que espalhavam um ensino errado na região. E aquele ensino, meus irmãos, aquele sistema religioso, ele levava ao distanciamento da prática do amor. Por isso que João está resgatando sempre essa questão do amor, muito paralelo ao evangelho. Jesus nos amou, nós devemos amar também. Um dos temas mais importantes é o tema do amor e da verdade aqui e no evangelho também. Então João traça um paralelo, por um lado, entre Caim, usando a linguagem da semana passada, filho do diabo, do maligno, e Abel, filho de Deus, com os falsos mestres. A gente pode comparar filhos do diabo e os cristãos verdadeiros, filhos de Deus. Essa é a comparação que João está fazendo aqui. Os motivos que levaram Caim a matar Abel, ele está dizendo, são os mesmos motivos que têm feito os falsos mestres tentarem destruir a fé dos irmãos. Ele diz então, obras más e obras justas. Abel, obras justas. Caim, obras más. Verdadeiros cristãos, obras justas. E obras más, os falsos mestres. Essa é a ideia que nós temos aqui no texto. Caim, aqui nesse exemplo do Antigo Testamento, representa aqueles que vivem em uma mera formalidade, porque se você for resgatar o exemplo do Antigo Testamento, são duas ofertas que são trazidas diante de Deus, uma Deus aceita, a outra não. Além dos sentimentos que não estavam ok no coração de Caim, havia uma espécie de religiosidade sem vida, que a gente fala, que também ele demonstrou lá no passado, e que Deus pôde ler e pôde observar, talvez motivado pela inveja, pelo ódio também. Certamente ele mata o seu irmão, que naquele caso e em todos os momentos são sentimentos inadequados. Como João quer destacar o exemplo correto e afastar os irmãos daquele falso ensino, ele cita esse exemplo do Antigo Testamento, mostrando que os falsos mestres também tinham sentimentos semelhantes e que ameaçavam a saúde espiritual daqueles verdadeiros discípulos. O texto prossegue de 13 a 15 e diz assim: meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. O tema de que o mundo nos odeia já apareceu aqui nessa carta, nós já vimos isso e já falamos que Jesus foi odiado. Você não pode esperar, e a igreja não pode esperar ser amada pelo mundo como sistema, ser aceita pelo mundo. A igreja sempre vai ter esse embate, o mundo sempre vai se manifestar contra a igreja, vai mostrar hostilidade, porque fez assim com Jesus. Se você pertence a Jesus, de alguma maneira você vai sofrer alguma pressão nesse mundo.
e a coisa não é melhorar, é piorar. O texto diz então, meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos, que é uma evidência de transformação. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. Então ele está se reportando à figura que ele já citou de Caim, não é? Quem odeia seu irmão é assassino de alguma maneira. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Então o mundo odiou Jesus e nos odeia da mesma maneira. Já falamos isso aqui, né? Então nós podemos ampliar esse entendimento mostrando que o ódio de Caim para com Abel é o mesmo do mundo para conosco. Essa hostilidade. Então João está remontando a origem do ódio. Já citou o inimigo, Satanás, o desvio, o pecado, o assassinato de Abel. Então ele está remontando essa origem do ódio, do mundo sem Deus. Está mostrando que os filhos de Deus devem estar em outro caminho, demonstrando outras evidências. O verso 14 mostra isso de uma forma muito mais abrangente ainda, desenvolvendo, que é diferente do ódio. Ele diz, sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Então, o texto mostra que quem não ama permanece na morte, permanece em um estado de afastamento de Deus e morte espiritual. Nós temos 3 tipos de morte na Bíblia. A morte física, todos nós vamos enfrentar. A morte espiritual, que na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, é um estado em que a pessoa está afastada de Deus, não encontrou o perdão, a salvação, e essa pessoa está no estado de morte espiritual. Esse é o segundo tipo de morte. E o terceiro é a morte eterna, o afastamento total de Deus. Aí não há mais jeito, não há mais solução. A Bíblia nos ensina que nós temos que pregar o Evangelho para que as pessoas que estão no estado de morte espiritual possam sair, na linguagem de Paulo aos Efésios, serem vivificadas, para que elas possam ter vida novamente, possam ser regeneradas. João está dizendo, quem não ama permanece na morte ainda, está nesse estado de morte, porque o amor é uma evidência de que somos novas criaturas. Um filho de Deus precisa amar. Se um filho de Deus permanece no ódio, alguma coisa está errada, ou com ele ou com a palavra. Como a palavra de Deus não está errada, é com ele, com a pessoa. O texto segue afirmando no verso 16, olha só. Nisto, quer dizer, há uma prova aqui, nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida para os nossos irmãos. É claro que João não está falando, olha, agora você vai morrer na cruz para o seu irmão. João está pegando esse exemplo de Jesus maior, né? Nisso conhecemos o amor que Jesus deu a sua vida por nós. Se eu quero enxergar o amor no seu estado bruto, nós celebramos o amor hoje pela manhã aqui, no sentido de que lembramos da cruz de Cristo na ceia do Senhor, maior demonstração de amor e de generosidade de Deus. Nisso consiste o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então, João está estimulando os verdadeiros cristãos a amarem. Ele vai mostrar isso aqui, avançando no texto, como deve ser. Porque aquele sistema religioso que ameaçava os irmãos trazia uma certa indiferença nos relacionamentos. Além do perigo doutrinário, trazia problema aos relacionamentos. Então o amor pode ser conhecido na atitude de Jesus. Usando o exemplo do texto, né? Ao contrário do que fez Caim matando seu irmão. Mas com Jesus eu vejo o amor. Em Caim eu vejo o ódio. Os verdadeiros cristãos vão olhar para Jesus, o amor, e vão seguir esse caminho de amor e não vão seguir o caminho de Caim, que é o caminho de ódio. Então, a cruz é essa demonstração de amor. O pastor John Stott, tratando esse texto, ele diz que como Caim foi dado como supremo exemplo de ódio, Cristo é apresentado como supremo exemplo de amor. Amém, irmãos? Cristo é exemplo de amor.
Então, o coração de um regenerado, um nascido de novo, deve seguir o exemplo de amor de Jesus. Os filhos de Deus devem demonstrar essa evidência da nova natureza. Uma das evidências, talvez a maior, é o amor. Pessoas que vivem no ódio, no desejo de vingança, estão dando sinais de que estão distantes de Deus. Os filhos de Deus amam porque Jesus nos amou. João mostra aos irmãos que Jesus é esse exemplo de amor e que os falsos mestres estão destituídos deste amor. O verso 17 diz assim, aí ele vai explicar: se alguém tiver recursos materiais, bem claro isso, né? E vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? É uma prova. Então, o exemplo de João aqui é entre amor e alguma coisa que eu faço na prática. Se nós olharmos para Tiago, ele fala fé sem obras. Ele faz essa comparação. E aqui João fala amor e a evidência desse amor. Se eu tiver recursos materiais, uma pessoa que tem as condições e vê o irmão em necessidade, não faz nada, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como comunidade de fé, nós temos várias manifestações do amor e tentamos fazer isso como comunidade de fé, ajudando pessoas, socorrendo pessoas. Ao longo do ano, tantas coisas que as pessoas nem sabem acontecem aqui como comunidade de fé no dia a dia, para aplacar o sofrimento das pessoas. Mas é importante que você e eu, nós como filhos de Deus, discípulos de Jesus, tenhamos essa manifestação de amor independente de uma estrutura, independente de uma campanha, que você seja movido por amor, tendo os recursos, e você faça, e você tome a decisão. É isso que João está nos ensinando aqui. Lá em Tiago ele diz, não está aí, ele diz, se o irmão ou a irmã estiver necessitando de roupas, então vai um detalhe ainda mais importante, de alimento de cada dia, e buscar vocês, e vocês falarem, vão em paz, alimente-se, sem porém não dar nada, que adianta isso? Tiago diz, é nessa mesma pegada aqui que João está falando. Lá ele está falando de fé e obras, João está falando de amor e o amor na prática, as atitudes. Por isso que é importante pensarmos na nossa caminhada e nossa jornada de fé, quanto essa palavra de Deus ela é autêntica e quanto ela é forte para o nosso tempo. Os versos de 18 a 20 diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, é o desenvolvimento da ideia, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade. Por que ele está dizendo assim saberemos que somos da verdade? Porque aquele grupo pré-gnóstico era um grupo indiferente. As suas manifestações religiosas eram secretas, exclusivas para alguns. Eles diziam, nós detemos o conhecimento, né? Por isso gnose, né? Nós temos o controle do conhecimento, e para conhecer o que nós conhecemos tem que participar do nosso movimento. O evangelho é aberto, o evangelho é para todos. Então João está dizendo, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade. E tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Olha só que coisa fantástica a palavra de Deus. Então João aponta para o fato da impossibilidade de amar apenas com palavras. O amor deve ser expresso, aqui ele está ensinando, em atitudes concretas. Nós somos filhos de Deus. A NVT, esse mesmo texto, mas só o verso 18 e 19 que eu fiz um recorte, diz assim: filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Quer dizer, quando você fala que ama, é importante. João está falando para não deixar de falar, de abraçar, dizer que ama, de valorizar o outro. Não! Isso deve ser feito
Essa versão é legal por isso, ela diz, olha, não nos limitemos em dizer que amamos uns aos outros, demonstraremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso saberemos que pertencemos à verdade e tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. Pensando aqui em coração, em consciência, assim sabemos que somos da verdade. Os falsos mestres tinham uma espécie de conhecimento secreto. E aí, João está falando isso, nesse contexto, né? Nós pertencemos à verdade. Nesse contexto, essa fala de João é significativa, e a outra expressão que aparece aqui, tranquilizaremos o nosso coração. Quem vive debaixo do amor de Deus vive tranquilo, tem uma consciência tranquila, é uma consciência sem perturbação. Ele testifica em seu coração que é filho de Deus, que está no Evangelho, que está na verdade. Se esse teste fosse feito com aquele grupo, a coisa é outro caminho. E nós temos então o final do texto, 21 a 24. Ele diz assim: amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Este é o seu mandamento, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Olha só que coisa fantástica. João está falando duas coisas aqui que tinha a ver com aqueles falsos mestres, a respeito de Jesus e a respeito do amor mútuo. A respeito de Jesus, eles estavam comprometendo a mensagem, dizendo que Jesus não era Deus, e na relação também comprometendo, desvalorizando os relacionamentos e a manifestação do amor, ou a indiferença em relação aos outros. O verso 21 então mostra que pessoas transformadas tiveram suas consciências purificadas pelo sangue de Jesus Cristo, coisa que Hebreus fala em capítulo 9, 14. O verso 22 mostra que recebemos o que pedimos numa relação de obediência, mas não apenas meritória. Porque em João, lá na frente, no capítulo 5, 14, ele diz, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E aqui ele está fazendo essa relação do relacionamento do discípulo em relação ao que ele vai nos responder. É interessante, quer dizer, uma pessoa vive em obediência e faz o que Deus se agrada. E essa pessoa que vive em obediência, que vive no mandamento, ela vai pedir coisas que estão em sintonia com Deus. Por isso que a própria Bíblia diz que pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para pedir bem, você tem que conhecer a vontade de Deus, conhecer o conteúdo da palavra. A sua oração, a sua fala vai estar em sintonia com Deus. É interessante isso aqui. Os versos 23 e 24 que nós lemos apontam para alguns testes, né? Que alguns estudiosos verificam aqui. O teste moral identifica a pessoa transformada e santa. O teste social, quem ama na prática e vê a necessidade do outro. O teste doutrinário, vinculado a Jesus. Quem é Jesus para mim? Eu tenho que perceber, eu tenho que saber. Esses testes identificam o verdadeiro discípulo de Jesus. E no final do 24 ele fala do Espírito Santo, que é dado, quer dizer, a presença do Espírito Santo difere o servo de Deus de outras pessoas comuns sem Deus. É isso que nós enxergamos aqui nesse texto que nós lemos. E diante dessa exposição, meus irmãos, eu trago a você 4 observações que nós aprendemos aqui nesse texto. Eu queria chamar sua atenção agora, ainda mais. Primeiro, devemos verificar os sentimentos que estamos nutrindo em nosso coração. Nós somos filhos de Deus, e ele diz, quem odeia seu irmão é assassino. Então, claro, que nós devemos testar o nosso coração, olharmos para dentro de nós
e verificarmos os sentimentos que estamos alimentando, que estamos mantendo em nosso coração. Porque nós temos no texto um exemplo de Caim de ódio e um exemplo de Jesus de amor. Nós temos o exemplo dos falsos mestres, nós temos o exemplo dos verdadeiros discípulos. Então nós devemos verificar quais os sentimentos que estão em nosso coração. Como filho de Deus, devemos amar, devemos cuidar do nosso coração. Pessoas que dizem ser de Jesus e vivem nutrindo ódio em seus corações, devem repensar a sua caminhada, porque Jesus muda a vida da gente. Amém, irmãos? Jesus muda a vida da gente. Jesus enche o nosso coração de amor. Por isso nós devemos verificar os nossos sentimentos. Quais os sentimentos estão em nosso coração. E, em continuação a essa ideia, de acordo com o texto, segundo, nós devemos manifestar o amor de forma prática. O texto nos ensinou sobre isso. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Quer dizer, a prova de que somos de Deus, estamos no amor de Deus. E se há indiferença, como que é isso? Como estamos no amor de Deus? Por isso que o amor de Deus nos constrange a agirmos em prol do outro. Esse ano passamos o ano todo, mesmo com pandemia, agora muito mais, trabalhando o nosso tema, vivendo com generosidade, abençoando pessoas. Mas nós temos que ter essa vontade em nossa individualidade. Sem uma campanha, sem um chamamento, você toma a decisão de amar na prática. Pessoas indiferentes devem se perguntar se estão em Deus ou no Evangelho de Cristo. Aquilo que Deus nos dá, irmãos, precisa atingir outras pessoas como gesto de compaixão e generosidade. Discípulos, chamados discípulos, que se comportam como pessoas indiferentes, elas podem ser tudo menos discípulos de Jesus. Elas podem ser consumidores, como já trabalhamos aqui. O verso 18 diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Olhe só como é a declaração que nós temos aqui. Amar em ação e em verdade. Então esse amor é a evidência de que somos discípulos de Jesus. Quer dizer, os discípulos de Jesus, eles mostram sinais de que são pessoas de Deus. Terceira coisa que nós aprendemos, e vem como desafio, é que devemos viver com uma consciência tranquila. Se somos filhos de Deus, o texto diz: assim saberemos se somos da verdade, tranquilizaremos o nosso coração diante dele, e quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Então, tranquilizar o coração é o processo pelo qual, conversamos, dialogamos com a nossa consciência. Essa é a ideia aqui. E nos certificamos que estamos diante de Deus, temos um relacionamento com Deus, temos o Espírito de Deus, verso 24, conhecemos a Jesus, vivemos em amor, estamos vivendo na verdade. Então vamos viver nossa consciência tranquila, que estamos no caminho certo. Deus está conosco. Se você não tem essa consciência tranquila, reavalie a sua caminhada e veja se você já entregou a sua vida a Jesus. É o que João está dizendo. 4, devemos entender a conexão entre petições e relacionamento com Deus. O verso 21 e 22 fala sobre isso. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Não é só uma questão meritória, Quer dizer, a obediência é uma condição indispensável para uma oração respondida. Então nós devemos entender essa conexão. Nós estamos sempre falando com Deus e muitas vezes pedindo coisas a Deus. Mas como eu falei anteriormente, a nossa oração deve ser fruto de um relacionamento com Deus.
se a sua oração é fruto de um relacionamento com Deus, você vai orar mais afinado com Deus. É isso. Porque o texto diz: temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos. Mas note bem, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então há uma conexão lógica aqui entre o que eu peço e ouvir a palavra de Deus, obedecer e fazer o que Deus manda. Quando as pessoas começam a pedir coisas fora da sintonia de Deus, obviamente Deus não vai dar. E quando você ora e de repente você não está vendo uma resposta, você tem que avaliar a sua oração. Talvez o silêncio de Deus já seja uma resposta de que não é por aí. Porque o texto está dizendo que nós temos uma confiança em receber aquilo que nós pedimos, nessa ligação de obediência, porque obedecemos aos mandamentos de Deus e fazemos o que Ele agrada, que lhe agrada a Deus. Então, pessoas sérias com Deus oram afinadas com a sua vontade. Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso. Olha só que bonito, olha como é que a palavra de Deus está em sintonia. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Amém, irmãos? Então, quando você ora e quando você está em sintonia com Deus, você vai orar direitinho. Você vai orar à vontade de Deus e você vai ser movido pela palavra de Deus. E a sua oração vai estar em conexão com o conteúdo revelado de Deus. E isso vai ser bom e você vai caminhar bem. Geralmente as pessoas estão desconectadas de Deus, elas começam a falar coisas que não devem, começam a orar coisas que estão fora daquilo que deveriam. É isso que nós devemos aprender aqui, entender essa conexão entre petição e vida com Deus. Mais vida com Deus, melhor petição. Você vai orar e vai falar com Deus e você vai expor o conteúdo que está na sua vida, o conteúdo da palavra revelada. Amém, meus irmãos? Então vamos ficar com essas lições de hoje. Devemos verificar os nossos sentimentos, verifique os seus sentimentos que estão em seu coração, se eles glorificam a Deus. Devemos manifestar o amor de forma prática, devemos viver com uma consciência tranquila. Jesus nos libertou. Então, nós não estamos em condenação e, como vimos aqui, devemos entender essa conexão entre petição e vida com Deus e relacionamento com Deus. E vamos viver esse relacionamento com profundidade. Isso vai abençoar o nosso coração e as pessoas que estão à nossa volta. Que Deus nos abençoe. Amém.